vamos lá, pessoal, vamos revisar, né, os principais tópicos, né, da prova de geografia. Então, pegando aí Japão, China e Rússia, ok? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente separou aí para vocês é com relação à imigração japonesa, né? Sabe que o Brasil recebeu grande leva de imigrantes japoneses. Só que agora a gente está tendo o caminho inverso, né? Esses imigrantes, né, os descendentes desses imigrantes que estão no Brasil estão tendo, né? Vai ter um movimento facilitado, né? Tem leis japonesas que permitem a entrada até a terceira geração no Japão para atrair essa mão de obra, né? Que são de descendentes japoneses no Japão, que o Japão está com uma crise demográfica gigantesca, né? Está com uma questão de baixa de mão de obra. Você consegue observar pelos gráficos, né, que essa democracia japonesa, né, essa população japonesa, ela está em crise, né, ela está diminuindo, ela está encolhendo. Então, para o Japão é importantíssimo ele atrair essa mão de obra externa. Então, motivos, né, que levam as pessoas a buscarem o Japão para poder, né, sair do Brasil e para o Japão, né, os descendentes. Né. Além da busca de emprego, né, os brasileiros migram para o Japão para o seu alto índice de desenvolvimento humano, que garante qualidade de vida. Então, como o Japão tem esse alto índice, né, de desenvolvimento humano, questão de educação, de segurança, então é uma forma, né, um dos motivos, né, que faz ocorrer essa imigração. Já com relação à China, a gente tem aí aquelas reformas econômicas, né, que foram feitas pelo Deng Xiaoping, né, com relação, eles criaram zonas, né, criaram cidades industrializadas na China, né, as ZES, onde essas áreas foram praticamente, são áreas capitalistas dentro da China. Então lá você tem então isso ocorreu, né, a partir de 1978, né, com a abertura das zonas econômicas especiais, e vai atrair, né, o capital estrangeiro, que vai impulsionar, né, o crescimento econômico da China. Então a China vai criar essas áreas, né, são áreas litorâneas, são cidades litorâneas, onde é permitido, né, propriedade privada, você tem lucro, você vai ter bilionários, então isso vai proporcionar, vai atrair, né, para a China, ela vai preparar um parque tecnológico para atrair essas empresas e tendo, né, muita mão de obra, um mercado consumidor gigantesco, essas empresas acabam indo para a China para produzir lá. Então você tem várias empresas, várias fábricas que produzem na China por questões de comodidade mesmo. Né? Então a China, a partir de né? Então, esse modelo, né, da China, né, modelo de globalização, né, esse modelo combinou propriedade estatal e propriedade privada, trabalho assalariado e cooperativo, aproveitando a globalização capitalista para se industrializar. Então, a China hoje aí é a grande fábrica do mundo, né? Então, tem uma produção industrial gigantesca. Então, tem expectativa que em 2050 essa produção ultrapasse, né, a produção dos Estados Unidos. Com relação à vegetação no norte da Rússia, a gente tem aí a tundra, né? Na região setentrional da Rússia predomina a tundra, que é marcado por um frio intenso, vegetação rasteira e dificuldades para a ocupação humana. Então a tundra é essa vegetação aí que ela aguenta, né, o congelamento, né, o permafrost, né, esse congelamento do solo. Quando chega lá a primavera e o verão, né, esse gelo descongela e ela fica toda verdinha de novo. Mas quando está congelada, né, está no inverno, outono e inverno, essa parte congela e ela consegue resistir, ela não morre. Então essa é a vegetação lá do norte da Rússia. Então a questão lá da Sibéria, pega aquela parte da Sibéria toda, aquela parte que é muito fria, você tem esse tipo de vegetação. Outro ponto que tem na Rússia é o poderio militar, né? Por que, que a Rússia tem esse poderio militar todo, né? Então, muito disso, né, vem, né, da herança, né? Então, a Rússia mantém sua posição de potência militar graças ao enorme arsenal herdado da ex
né, da antiga União Soviética, né, que ainda é muito poderoso, né, as ogivas nucleares, né, então esse poderio bélico, né, além desse poderio bélico, ela herda, né, da União Soviética a cadeira, né, na ONU, né, de poder de veto. Então, o que era, né, composto pela União Soviética é dado para a Rússia, né, herdado, né, fica como herança. Né? Então, o poder militar é um deles. Recursos naturais do Japão. Você sabe que o Japão é um arquipélago vulcânico, então ele é um conjunto de ilhas, então, e esse conjunto de ilhas é um conjunto de ilhas recentes. Por isso apresenta grande carência de recursos minerais e depende de importações. Então o Japão ele depende de importações de quase tudo, principalmente carvão, ferro, né, minério de ferro, então para suas indústrias. Então ele tem que importar todos esses recursos. Então, se você pegar um mapa onde você tem, né, exportações e importações, né, aquelas setinhas, o Japão, né, a maioria das setinhas estão apontando para ele, ou seja, ele importa a sua maior parte das suas reservas de recursos para produzir nas suas indústrias. Então, um modelo de industrialização que foi feita no Japão, que modernizou a estrutura de produção em série, né, produção em massa, foi o que a gente chama de toyotismo. Toyotismo tem aquela produção sobre demanda, né, o just in time e sem estoque. Então, o trabalhador ele era qualificado, ele entendia todo o processo. Então, a produção que foi feita na fábrica da Toyota, ela parava a produção para produzir um outro modelo, para produzir uma outra cor, né, e a quantidade que era encomendada. Então não tinha uma demanda, uma massiva, né, aquela produção em série gigantesca. Você tinha, né, uma produção controlada. Então isso foi um grande diferencial. Então, o toyotismo surge no Japão como alternativa ao Fordismo, né, uma produção flexível, sistema just-in-time e maior participação dos trabalhadores. Então, o trabalhador entendia todo o processo, era um trabalhador qualificado. Então, essa industrialização na Ásia, então o continente asiático, né, tanto o Japão e China se destacaram como grandes potências industriais, liderando a produção de bens e tecnologias. Então, lembrando que o Japão, né, ele teve apoio dos Estados Unidos, né, para essa industrialização, para ele desenvolver essa industrialização, e a China foi aquela estrutura, né, de abrir o mercado, né, de abrir áreas para poder se industrializar, né, às vezes. Então, durante a era Meiji, né, no século XIX, o Japão deixou de ser agrícola, né? Então, ele vai sair daquela era feudal, né, para se industrializar. Então, ele vai, né, ele vai deixar de ser agrícola, vai investir em ferrovias, fábricas, tecnologias, tornando-se uma potência industrial. Então, nessa fase, né, ele sai daquela era medieval para poder entrar numa era industrial, né, ser essa potência que o Japão é hoje. Então, principalmente, né, para poder estar nessa local de destaque, né, você tem que ter, né, a questão energética. Né? Então, o Japão possui muitos vulcões, né, e tem grande potencial para investir em energias renováveis, como a solar, eólica, principalmente geotérmica. Então, a geotérmica, né, tendo um vulcão próximo, você consegue utilizar o calor produzido por esse vulcão. Então, as energias renováveis elas foram importantes, né, muito importantes, que são fontes limpas, renováveis e produzem, né, reduzem a poluição e a dependência do carvão. Outra coisa, né, principalmente com o que aconteceu em Fukushima, né, na usina nuclear de Fukushima. Então, eles ficaram um pouco receosos de manter essa utilização da energia nuclear por causa, né, de ser uma área instável. Né? Então, tem muitos terremotos, muitas vibrações na placa tectônica e abalam, né, acabam abalando, né, o reator nuclear. Então preferem, né, estão preferindo usar, né, outras fontes mais seguras de produção de energia. Então, problemas com o carvão, né? O uso do carvão traz sérios problemas, poluição, pressão internacional, dependência de fonte não renovável, por isso precisa ser substituído. Então, hoje eles utilizam muito carvão, né, para a produção industrial, para a geração de energia. Então, o carvão ele é poluente, não renovável, aumenta as emissões de CO2 e traz nessa pressão internacional para o Japão, né, reduzir esse consumo do carvão. Tá?
Já em relação à Rússia, né, e à OTAN, né, a expansão da OTAN para o leste europeu é vista pela Rússia como uma ameaça estratégica e geopolítica à sua segurança nacional. Foi por isso que foi uma das bases, né, da invasão da Ucrânia. Né? Então foi um dos, vamos dizer assim, um estopim, né, para a produção da guerra. Então, a invasão na Rússia à Ucrânia é justificada por Moscou como uma medida de defesa para evitar o cerco da OTAN e garantir a soberania. Então, a, a questão da OTAN na Ucrânia, né, a entrada da Ucrânia na OTAN foi, né, uma desculpa para a entrada da Rússia né, para causar, né, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, essas tensões têm raízes históricas, né, pois a Europa já passou por várias mudanças de fronteiras e conflitos entre potências rivais, né, vide Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, esse expansionismo russo é um problema. Né? Então, a Rússia usa o discurso de ameaça externa para legitimar ações expansionistas, como a anexação da Crimeia em 2014. Há desconfiança e rivalidade, então a Rússia teme a expansão da OTAN e as potências europeias temem o expansionismo russo. Tá? O risco de cerco da OTAN é usado como justificativa para a Rússia para expandir suas influências e ocupar territórios estratégicos. Então, acaba que tudo vira uma desculpa para poder isso. Beleza, gente? Então a gente acabou vendo aí, né, a parte do Japão, alguns tópicos, né? Era Meiji, o toyotismo. Na China, a gente passou pelas zonas econômicas especiais, o crescimento industrial. Na Rússia, né, a questão da potência militar, que ela herda da União Soviética, né, a questão do arsenal bélico, né, as ogivas, o poder de veto. Com relação à vegetação, a gente passou pela tundra, lá ao norte, e os conflitos com a OTAN, beleza? Então, revisamos os principais pontos, né? Então, conectam os temas entre economia, geopolítica e recursos naturais. Beleza, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Qualquer coisa é só me falar aqui, ok? Valeu, fui!